Olá, pessoal. Então, vamos dar continuidade aqui à nossa aula de desenho técnico, tá? A parte 6, a gente vai iniciar cotas e símbolos, certo? Eu vou fechar aqui a minha... Vocês já estão com a minha tela aí, né? Então, eu vou dar continuidade aqui. Então, cotas e símbolos, né? Então, desenho técnico é acompanhado de vários detalhes, né? Que são fundamentais na compreensão, na leitura e interpretação desse desenho, certo? Então, esses detalhes devem ser observados no momento da elaboração e também no momento da leitura e interpretação, que é quando o técnico, o engenheiro, vai utilizar esse desenho para fabricar uma determinada peça, principalmente na fabricação, tá, dela ou no controle de qualidade, certo? Em testes, ensaios, etc. Então, a cotagem aí, ela é compreendida por três elementos fundamentais, tá? Uma, a linha de cotagem, a linha de cota, né? Então, essa aqui é a linha de cota, onde fica o valor da cota, que é o outro elemento, que é chamado cota. Então, a cota é o próprio valor da cota, tá aqui. E a linha auxiliar. A linha auxiliar indica qual a aresta compreendida, quais as arestas compreendidas entre a cota, certo? Então tá aí, são os três elementos, linha de cota, linha auxiliar e cota, né? Então a cota ela tem o objetivo de quê? De indicar essas medidas que são as medidas reais da peça, não do desenho. Lembra a questão da escala, né? Relembra a questão da escala que a gente já viu, né? Por exemplo, o 50 aqui, que está indicando essa cota, ela é a medida da peça que vai ser fabricada, mas não é essa distância real no desenho, né? Porque essa distância real no desenho vai levar em consideração a escala que está sendo utilizada no desenho, certo? Então, alguns detalhes aqui na cotagem devem ser obedecidos. É normativo, tá? Então, não há que se questionar ou fazer diferente, é feito assim. É a norma que indica, a norma de desenho técnico. São várias normas de desenho técnico, como eu falei, né? Uma delas é sobre essa questão da cotagem. Então, ó, o que nós podemos observar aqui que deve ser praticado? A posição do valor, né, da cota, onde ele deve ser. Então, ele não deve ficar de cabeça para baixo, por exemplo, mas pode ficar lateralmente. Ele deve ficar em cima da linha de cota. Tá? Então, esse é o primeiro ponto aqui. Não deve tocar na linha de cota também. Isso é importante, tá? O ouvinte aqui observa que não está encostado. Em relação à linha auxiliar, a linha auxiliar não deve tocar o desenho, não deve tocar a peça, né, que está sendo representada. Veja que há um espaço aqui, certo? E ela segue passando um pouco da linha de cota. Então, a linha auxiliar, ela passa um pouco da linha de cota. E essa linha de cota toca a linha auxiliar. Veja que aqui a seta está tocando a linha auxiliar. Então, isso aqui sim deve ser feito. Tá? Então, aqui acima, né, da linha de... Sempre que possível, colocar a cota acima, nunca abaixo. Isso é uma regra também. Então, veja que aqui está acima, né? E também não de cabeça para baixo. E aqui é esse detalhe que eu falei, que é da seta da linha de cota tocar a linha auxiliar. Ó, observe aqui também que não está encostando, né? Então, isso aqui é o que deve ser feito. Seguindo, então, né? Aqui tem exemplos errados e exemplos certos, né? Então, como é que deve ser essa linha de cota? Está aqui algumas setas. Então, deve ser desse formato aqui. Tem algumas regras aqui de dimensão. Então, essa seta ela tem 30 graus, tá vendo?
né? Deve obedecer uma distância aqui H, tá? Essa distância H tem lá, ela tem algumas opções, então ela depende do tamanho do desenho. Ela está lá na primeira parte do desenho técnico, na introdução. Tá? Que fala dos vários caracteres no desenho. Então, tem as dimensões deles aí. Então, ó, o que está errado aqui? O tipo de seta, né? A seta branca não pode. Formato da seta. Aqui a seta não está encostada, aqui a seta está passando. Então, tudo isso deve ser evitado. Correto? Dessa forma. Pode ser utilizada essa seta aqui ou essa aqui. Tá? Também pode ser utilizado esse traço aqui, que é a 45 graus. Ó. Esse traço aqui que está mostrando, tá vendo? Então, ele tem uma angulação de 45 graus e obedece essa dimensão H aqui. Tá? Que é a dimensão aí da cota, né? Então, ela pode ser. É colocado essa linha aqui, inclinada, quando eu não tenho espaço para colocar a seta. Então, prioridade é a seta, né? Se não tiver, colocar a linha inclinada. Tá? Então, aí, para linhas inclinadas, né? Para linhas de cota inclinada, já falei, não deve ficar de cabeça para baixo, isso que está sendo observado aqui, né? Veja que até essa daqui ela fica lateral, mas não de cabeça para baixo. Sempre em cima, né? E não encostada. Então, esses detalhes aí devem ser observados. Angulares. Tá? Então, ó, mesmo de uma posição que fosse ficar de cabeça para baixo, então ela fica interna ao desenho. Então, aqui tem vários exemplos sobre as cotagens. Tá? Observem os detalhes. Alguns eu não vou entrar em detalhes aqui, mas ó, está dando as dimensões dessa peça, né? Então, ó, todas aquelas regras das vistas ortogonais devem ser observadas. Então, você já tem capacidade aí de fazer uma leitura, uma interpretação do que é isso aqui, né? Quais vistas são, tá? Isso aí é primordial no desenho técnico. E os conteúdos que a gente vai seguindo aí é uma continuidade. Então, vejam que aqui ele está obedecendo a questão do primeiro diedro, das vistas ortogonais, né? Da projeção das vistas ortogonais. Ó. Essa daqui é a vista lateral esquerda, por exemplo, né? E aqui está mostrando o rebaixo. Aqui está mostrando a perspectiva isométrica e o detalhe do rebaixo aqui. Qual a medida do rebaixo? Tá? Então, eu acho que eu falei aqui no objetivo, né, principal aí da cotagem. Na verdade, toda a simbologia do desenho técnico, tem um objetivo, de que a peça seja fabricada, uma determinada peça que está sendo representada pelo desenho técnico, seja fabricada com fidelidade ao que o projetista planejou, né? Então, ele deve colocar todas as informações necessárias para que essa fabricação ocorra dentro do planejado, né? Que tenha todas as informações aí que saia de acordo com esse desenho técnico. Então, esse é o objetivo. E a cotagem, ela está relacionada às medidas geométricas, né? Então, por isso elas têm uma importância muito significativa no desenho técnico, para eu saber exatamente quais são as dimensões da peça, né? Para que não haja dúvida. Então, não existe uma regra específica para dizer assim, quais, quais, quais cotas eu vou colocar no desenho. Não. O que se tem que observar é que as cotas colocadas no desenho devem ser suficientes para que essa peça seja fabricada pelo pessoal de fabricação
somente analisando as informações do desenho técnico. Então, uma leitura e interpretação do desenho técnico deve permitir que todas essas características geométricas sejam observadas no momento da fabricação. Aqui, então, está dando exemplos de rebaixo, né? Ó, pode ser representada fora da peça, pode ser cotada dentro da peça. Então, não tem problema aqui, no caso, fica melhor. Poderia ser aqui em cima também, tá? Eu indico que seja sempre feito fora, porque se você faz dentro nesse formato, não que esteja errado, mas acaba poluindo um pouco aquela vista, né? Acaba podendo gerar alguma dificuldade de se visualizar ela. Então, tenta preservar ao máximo a parte interna da vista. Ó, aqui está o 15, né? Ele colocou dentro, pode isso, mas eu representaria fora aqui, a não ser que não tivesse espaço. Mas pode ser feito assim. Então, aí, rebaixos, né? Ainda. Tá? A questão das linhas, né? Ó, porque a linha está, né, tracejada. Tá? Outra coisa interessante é a gente falar que essas linhas são linhas, tanto as linhas de cota como as linhas auxiliares, são linhas contínuas finas, né? Elas são mais finas do que a linha de aresta. Tá? Então, a linha de aresta é essa linha grossa, né? E a linha tracejada é a aresta invisível. Não esqueçam isso aí, a gente já viu esse assunto. Né? E aí está mostrando a perspectiva isométrica aqui para que não haja dúvida, né? Quais são as medidas. Não é obrigatório representar na perspectiva isométrica as medidas. Isso pode ser feito, mas não é uma questão obrigatória. Né? Mas fica claro aí, então, ó, 18, onde é que é o 18? Né? O outro 18 aqui. Então, fica mais claro. Quanto mais claras as informações, melhor. Então, aí, ó, para rasgos, né? A dimensão do rasgo. Então, pensem sempre no desenho técnico como esse tratado, essa especificação entre o projetista e o pessoal de fabricação. Né? Então, o projetista definiu aí as dimensões, as características geométricas, e o pessoal de fabricação vai fabricar. Então, ele precisa fornecer os detalhes aí dimensionais. Outros exemplos aí de rasgo, como pode ser... Ó, verifica, deixa eu ver se está aqui em cima. Acabou não tendo aqui, né? Mas já começa a aparecer aqui formas de representação diferentes, que é o caso aqui desse detalhe, ó, esse rebaixo. Então as setas podem ser dispostas nesse formato aqui, ó, que é na parte externa. Quando que isso vai acontecer? Quando eu não tenho espaço de colocar a linha de cotagem com as setas na parte interna. Então a linha de cotagem pode aparecer desse formato aqui, tá? Sempre quando não tiver espaço. Então a prioridade é que ela seja dessa forma, mas eu não tendo espaço, ela pode ficar assim. E se eu não tiver espaço ainda de colocar ela externa, eu posso utilizar o traço na posição de 45 graus, como a gente mostrou aqui em cima. Pode ser feito assim, a gente vai ver exemplos mais na frente. Parei aqui. Certo? Então, seguindo. Aqui, ó, furo com linha de simetria e localização. A gente já sabe o que é a linha de simetria, né? Então, tá aí a linha de simetria, uma linha tração tracinho, né? Fina. E as cotas, né? Para que eu possa saber exatamente onde é a posição do furo em relação às arestas. Ó. Então, aqui tem 15, né? Quer dizer que a distância daqui para o centro do furo, ó, 15. Então, veja que eu preciso representar isso. Se eu colocar só as dimensões do furo aqui, não tem, tá aqui a peça, não tem como saber qual é a distância do furo para a parede da peça aqui, para essa aresta aqui, certo? Então, eu tenho que representar as distâncias. Né?
Isso que deve ser observado aí. Aí, elementos que têm planos oblíquos, né? Angulares, inclinações aí, ó. As peças com inclinações. Tem formas específicas, tem algumas formas de representar. Tá? A primeira delas é essa aqui, ó. Normalmente quando um chanfro com uma inclinação maior, né? É representado aqui, ó. Coloca as duas dimensões, essa altura e essa largura, e aí você sabe exatamente. Então não precisa colocar o ângulo nesse caso, porque já tem as distâncias aí, então, certo? Então, aqui, ó, essa inclinação, essa é uma forma de representação da linha do plano oblíquo. Outra é usando o próprio ângulo, né? Então eu posso colocar uma medida e colocar o ângulo. Aí outra forma de representar utilizando o ângulo. Aí você pode perguntar assim, qual seria a melhor forma? Tá? A melhor forma ela vai ser indicada pelo objetivo que você tem naquela característica específica. Tá? Qual o grau de importância daquela característica específica geométrica e qual o método de fabricação que vai ser utilizado para fabricar essa peça. Tá? Então, ângulos aí, ó, serão, pense que as peças, dependendo do processo de fabricação, podem utilizar moldes, né? Ou no caso da usinagem, ferramentas de corte. Então, o projetista deve pensar nisso, né? Qual o processo de fabricação que vai ser fabricado a peça que ele projetou, e a partir disso aí colocar a cotagem de uma forma que facilite para o pessoal de fabricação configurar o equipamento, definir a geometria do molde, tá? Então, essa é a outra forma aqui de representar, colocando uma cota e o ângulo dessa cota. Então, aqui, ó, o ângulo, né? Colocando o ângulo aqui. Entendeu? Então, outra forma aqui de representar, tá? Através do ângulo. Tá? Poderia ser colocado todas as medidas aqui relacionadas a isso, poderiam ser colocadas. Né? Mas uma forma de representar é o ângulo aqui, colocando simplesmente esse ângulo. Outra forma muito utilizada quando esse chanfro é pequeno, né? É essa aqui, e é a 45 graus. Observe que tem um pino aqui, né? Um pino. Ele tem um chanfro na ponta de 2 milímetros, com uma inclinação de 45 graus. É isso que está indicando aqui. Então, essa dimensão aqui é 2 milímetros. E essa inclinação aqui é 45 graus. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Cadê a minha? Vou pegar uma ferramenta aqui para mim. Escrever. Aqui, vamos ver se eu consigo fazer. Então, soltando o ângulo aqui, seria esse o ângulo. Aqui, ó. Esse ângulo de 45 graus aí, tá vendo? Então, esse seria o ângulo aqui do chanfro, né? Que é o mesmo que sai aqui na frente, né? É o mesmo que vai sair aqui nessa parte da frente. Mesmo ângulo. Então, esse é o ângulo aí que eu posso utilizar. Ok? Vamos seguir aqui. Já deu quase 20 minutos aqui. Bom, eu vou parar o vídeo aqui nesse ponto, né? Para não se prolongar muito. E vou iniciar de um outro vídeo, tá? Então, aproveitei o vídeo, né? Vejam, revejam.